Cristão pode sofrer com depressão? Mas é claro que sim. A depressão é uma doença. E por ser uma doença, ela afeta toda a sociedade. Independente da nossa crença, independente da nossa fé, a depressão é algo muito sério que afeta também o povo de Deus. E eu queria explicar neste vídeo 3 portas que podem ser abertas para que a depressão entre em nossas vidas. Mas já deixo um recado. Se você tiver qualquer um desses sintomas, mande um e-mail, vai estar na descrição desse vídeo, e no possível, o que eu puder fazer para lhe ajudar, eu responderei esse e-mail e ajudarei no que for necessário. Vamos lá. Eu queria falar sobre as portas por onde a depressão pode entrar. A primeira porta que a depressão pode entrar na vida de uma pessoa é pelo seu estado de saúde, é pelos seus hormônios. Você sabia que se os seus hormônios eles estiverem desregulados, isso pode gerar uma depressão? Por exemplo, se você não tiver com a noradrenalina, se você não tiver com a serotonina e outros hormônios em pleno funcionamento, você pode estar desencadeando uma depressão. Esta depressão, ela é uma depressão que está no seu físico, no seu corpo. E como é que nós resolvemos esse problema? Exame de sangue, recomposição hormonal, e essa depressão, ela não vai mais fazer parte da sua vida. Claro que esta depressão é um estágio que o nosso corpo ele necessita ser tratado. A primeira porta seria a depressão dos nossos hormônios. A segunda porta que eu queria conversar com você é uma porta que acontece muito na atualidade. É a depressão que afeta a nossa psique, a nossa alma, a nossa mente. Como é que essa depressão entra nas nossas vidas e nos afetam de forma tão avassaladora? Veja bem, são situações que ocorrem no nosso dia a dia. Quando você passa por um momento de luto, quando você passa por um momento de perca repentina, seja de um emprego, seja de um relacionamento amoroso, seja de qualquer coisa que tenha grande valor para você, esta é uma situação que abre-se uma porta e a nossa mente, quando não sabe lidar de forma correta com as adversidades que a vida nos traz, pode desencadear uma depressão. E isso acontece na vida de todo mundo. Há um consenso que depressão para algumas pessoas são coisas de pessoas fracas. E principalmente no meio cristão, muitas pessoas até alegam que a depressão seria falta de Deus. Mas isso é uma grande mentira. Pessoas de Deus, pessoas que têm a sua fé alicerçada, pessoas que sabem muito bem o que pensam e o que querem, também podem ser acometidos por esse mal. Porque é algo externo, é algo que acontece na vida de qualquer pessoa. E se não soubermos lidar, como tratar esse mal quando ele chega em nossas vidas, pode sim aprofundar para uma depressão. Eu queria falar sobre a história de um homem de Deus chamado Elias. Elias era um homem ao qual viu tantas maravilhas de Deus sendo feitas enquanto Elias esteve na terra. Elias viu Deus mandar dos céus fogo e consumir o holocausto que Elias ofereceu para Deus. E nesse contexto, a Bíblia nos relata, 1 Reis, capítulo 18 em diante, que Elias estava enfrentando uma guerra, era uma adversidade externa, contra os profetas de Baal. E nesta guerra que Elias estava enfrentando, os profetas levantaram um altar para que Baal consumisse aquele altar. E Baal não o fez.
E quando Elias fez o altar, Deus, além de consumir o altar que Elias preparou, consumiu o altar de Baal, e foi aquele milagre, onde todos compreenderam a grandiosidade do Deus de Elias. Então veja que Elias é um homem de Deus. E uma situação que aconteceu logo após Deus ter mostrado a Elias o seu poder, foi Elias dar ouvidos a uma adversidade de uma palavra maldita de uma mulher chamada Jezabel, que queria matar Elias. Por que ela não matou Elias no primeiro momento e ela desejou apenas isso? Porque se mata Elias naquele momento, Elias viraria um mártir. E ele seria mais na sua morte do que na sua vida. E ela sabia disso. Então ela queria destruir Elias aonde? Na sua mente. A adversidade que assolou a mente de Elias, a psique de Elias, foi tão grande que levou Elias para dentro de uma caverna. E nós sabemos muito bem que quando você vai parar a caverna, é a mesma coisa de você estar indo para um quarto, de você estar indo para um local onde você não quer contato com ninguém. Isso é um sintoma claro de uma pessoa depressiva. Elias, ele passou por esse momento da sua depressão, sendo um homem de Deus. Então não tem nada a ver com fé, mas a depressão é uma doença que nós não suportamos porque nós somos pessoas e precisamos de ajuda. E quando acontece esse tipo de situação, como aconteceu na vida de Elias, nós temos que buscar ajuda. Para Elias, Deus foi a ajuda. Para Elias, Deus se manifestou através de um terremoto, através de um vento forte, através do fogo, e Elias continuava na caverna. Mas quando Deus, com uma brisa suave, se manifestou a Elias, Elias entendeu o propósito que Deus tinha e saiu da caverna. E eu pergunto, qual o seu propósito? Todos nós que por algum motivo formos acometidos por um estado de depressão, nós temos que compreender que aquilo não é o nosso estado inicial, mas foi uma consequência que ocorreu em nossas vidas que nos levou a esse estado. E eu te pergunto, qual o seu propósito? Você não sabe? Aí que nós entramos com a segunda ajuda possível, que é uma ajuda de um psicólogo, ajuda de um psiquiatra, pessoas que buscaram o conhecimento, e essas pessoas são instrumentos, ferramentas que Deus usa para ajudar. Esta é a segunda porta. A segunda porta que a depressão pode entrar, mas também já estou lhe mostrando as ferramentas ao qual pessoas podem lhe ajudar a sair desse quadro depressivo. E a terceira porta que eu queria falar, que a depressão ela pode entrar, é uma porta que sai do contexto do nosso corpo, ela sai do contexto da nossa mente, da nossa psique, e ela vai para um contexto espiritual. Esse contexto espiritual também ele pode assolar todas as pessoas. E as pessoas podem ser colocadas em um estado de depressão por uma influência espiritual. Mas como é que isso ocorre? Claro que nós, como cristãos, sabemos que o nosso inimigo de nossa alma é o diabo. E ele só veio para matar, roubar e destruir. E ele é o pai da mentira. Quando essas opressões malignas, ela vem de encontro com as nossas vidas, se não tivermos alicerçados na palavra de Deus, revestidos pelo sangue de Jesus, esses ataques do inferno, eles podem assolar a vida de qualquer um. E os sintomas que ocorrem quando a pessoa está deprimida são os mesmos sintomas que ocorrem quando faltam hormônios, quando a depressão ela vem por algo externo, por uma coisa que nós estamos vivendo, ou quando nós temos um ataque espiritual. E eu quero te explicar como você identificar se esta depressão, que você conhece alguém que esteja passando, ou você mesmo está passando por esse processo,
se essa depressão ela é nosso corpo, ou da nossa alma, ou um ataque espiritual. Eu, como psicólogo, já vi muitas pessoas que chegam com um quadro depressivo. E a minha análise ela é feita da seguinte forma. Se a pessoa ela chega com um quadro depressivo tomando medicamentos, eu pergunto para esta pessoa quanto tempo ela toma medicamento. Se a resposta dela é eu tomo medicamento há 5, 6, 7, 10 anos, aí eu questiono esse procedimento que está sendo feito. Porque ninguém nasceu para ser escravo e dependente de remédios. O remédio ele é muito importante, mas ele tem um prazo e um efeito para ser cumprido. Alguém, por acaso, fica com um resfriado por 10 anos? Não. Você toma medicação, você cura o resfriado e acabou o processo. A mesma coisa é com a depressão. Se for um problema hormonal, você vai tomar a medicação, os seus hormônios vão voltar à normalidade e você vai sair desse quadro depressivo. Se eu pergunto para a pessoa e a pessoa ainda está apenas na parte medicamentosa, eu já pulo e falo que não é a parte medicamentosa. Então vamos agora para a parte da nossa psique. Eu pergunto, você passou por algum trauma, passou por alguma situação ao qual possa ter desencadeado neste momento que você está vivendo uma depressão? Ou pode ser um luto, pode ser uma perca amorosa, pode ser uma perca de trabalho, pode ser um desastre natural, pode ser um problema financeiro que pode ocasionar uma depressão. Quantas pessoas passam por esses procedimentos que é uma coisa natural das nossas vidas? Todos nós passamos. Mas quando você passa por esse momento e você não consegue lidar com esse processo, pode desencadear uma depressão. Se eu pergunto para a pessoa se ela passou nesse processo, e nesse processo a pessoa não se lembra de nenhum trauma sofrido, a pessoa não se lembra de nenhuma adversidade que está passando, então não é um problema da mente, não é um problema da alma, não é um problema psicológico. Aí, a minha parte como psicólogo, ela se encerra aí. E eu posso pensar em uma terceira vertente. Não mais como psicólogo, mas eu penso na terceira porta, como um ataque espiritual. E este vídeo está sendo produzido exatamente para que você identifique se você está passando por um problema que seja um ataque espiritual. Se você faz uma autoanálise sua, não é problema hormonal, não é um problema externo, e você continua depressivo, é um problema espiritual. E como é que nós resolveremos esse tipo de problema? Buscando a face de Deus, orando e clamando a Deus para nos libertar de toda a opressão do inferno. E para isso, depende apenas de você. A nossa parte, nós podemos fazer, orar pela sua vida, pedir para Deus te revestir, mas você tem que querer. E você é a principal pessoa que pode determinar que esse mal saia da sua vida. Então, se você se enquadra em um desses perfis, na descrição do vídeo estará o meu contato, o meu e-mail. Pode mandar e, na medida do possível, responderei e tentarei te ajudar. Eu desejo que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, e também, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu repreendo toda a opressão do inferno que possa estar assolando a sua vida. Creia, apenas creia, porque você tem valor. Você é um homem e uma mulher com muito valor para Deus. Não deixe palavras ao contrário, palavras de maldição, interferirem na sua vida e nas suas escolhas. Você é um homem e uma mulher de Deus. Deus abençoe a sua vida, e se você conhece alguém que esteja passando por esse processo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que essa pessoa também possa ser abençoada. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.